Vamos iniciar esta solenidade. Vamos iniciar esta solenidade e permitam-me que eu seja o próprio condutor, o mestre de cerimônia deste evento, que me faz pensar que eu estou assim, tão feliz, e eu fico pensando, quando eu tive uma felicidade tão grande, Dr. Gilberto, primeira comunhão, quando eu recebi a hóstia sagrada do nosso político, eterno vigário do caminho. Não quero imaginar o tamanho da emoção, da felicidade, uma felicidade pura, uma felicidade assim sublime. Vamos iniciar, porque as minhas principais homenageadas, patronas deste meu momento, são pessoas já de certa idade. Aliás, eu também não estou muito para cá não, eu estou mais para lá do que Bagdá. E eu vou convidando aqui a compor essa mesa que consta na página 2 do livro, as homenagens que eu presto às pessoas a quem devo tanto nessa vida e que me fizeram chegar até esse momento. Todas as minhas professoras, as ex-professoras, até a minha saudosa professora Mercedes Santos, avó da Dona Alice, que está ali, que me ensinou a carta de ABC. As filhas da Dona Mercedes, mas para representar todas aquelas a quem devo tanto no campo do saber, eu convido e peço até ao Dr. Gilberto, uma das filhas, traga para o centro desta mesa a minha querida tia, professora, mestra das mestras, essa inteligência personificada, lúcida, jovial, jovem ainda, nos seus 93 anos, 94, tia professora da Argenira Dutra Sampaio. Essa tia da Argenira Dutra Sampaio, a quem eu devo tanto. Aliás, eu vou logo dizendo, se vocês se aborrecem quando eu sou muito tagarela no rádio, e agora atrevido estou a escrever, o culpada é ela. Porque dos alunos dela, o mais fraquinho sou eu. Olha, professor Carlandini, doutor Erivaldo Fassani, é só médico, engenheiro dos alunos dela. Mais fraquinho, Antônio Rocha Magalhães, que saiu do Canindé e foi ensinar aos norte-americanos como se faz planejamento na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Aluno dela. O mais fraquinho dela, desses alunos dela sou eu aqui. Mas quero prestar essa carinhosa homenagem. Está aqui, que eu trouxe para você. Pegue mais aqui outra vez. Olha, tia da Janira, eu estou aqui, hoje aqui tão feliz, agradeço a senhora. Eu quero dizer que convidei minha tia Magui, que foi uma mãe, e é a minha mãe ainda, olha, eu vou começar.
Eu vou começar porque chegou a embaixatriz do Canindé lá em Fortaleza, uma pessoa que representa aqui a família Caram, essa família que eu adoro, admiro, quero bem, e inclusive até o imortal Chico Caram está no meu coração. Doutora Nájila, Dona Eliette, estamos aqui representando a família Caram, vem chegando. Eu disse aqui, doutora Nájila, aqui, a professora, tia professora da Genira, representa todas as minhas ex-professoras. Minha tia Magui já disse, ela não quis vir, ela está assim, adoentada, e não quis vir. Mas eu faço de conta que ela está aqui também. Eu quero também dizer uma outra pessoa, ela está aqui entre nós, mas ela me pediu e eu quero cumprir porque eu conheço, eu a conheço. Se alguém fizer um trato com ela e não cumprir, eu conheço. Professora Edna Cordeiro Caram pediu-me para ficar lá no... Ela exigiu ficar com a prima dela, minha comadre Neuda, e ao lado da dona Neuri. Ô Peninha, estão pedindo para aumentar o som aqui. Estão pedindo, Peninha, para aumentar o som. E então, quem se atrever, quem quiser escrever história sobre o Canindé, tem que ir lá na dona Edna e suplicar não, pedir, ela gentilmente cede os arquivos do nosso imortal Chico Caram. Ele deixou um tesouro em fotografias e dados históricos sobre o Canindé. Chico Caram, esse Chico Caram para mim é imortal. Ele está onde eu estou. Se eu vejo o painel de São Francisco passar, eu vejo o Chico Caram. Olhando para a Basílica, Chico Caram. Professora Edna Cordeiro Caram, devo muito à senhora a feitura desse livro. E eu quero chamar, meus amigos, eu sou alcoólatra, embora esteja sem beber há 40 anos, sem beber bebida alcoólica, mas sou alcoólatra. Na hora que eu beber álcool, eu volto à sarjeta. Mas eu cheguei, quando eu parei, eu fui para o hospital, o doutor Adegildo era um médico e disse: esse não tem jeito não, Edneuza. A Edneuza estava de plantão como auxiliar de enfermagem. Mandou botar o balão de oxigênio, eu fiquei, morre, não morre e tal. E a Aurora ali de lá, foi a Tarninha, de gostar de futebol, ia saindo, resolveu me ver. Aí chegou, viu que o aparelho não funcionava, ela pediu estetoscópio a Edneuza. Edneuza, me dá esse estetoscópio aí. Aí colocou aquele reloginho aqui nos meus peitos, aqui, disse: não, pode tirar. Esse aí já era, pode tirar o oxigênio dele. A Aurora saiu para encomendar um caixão ao nosso saudoso Chico de Abreu, naquele tempo não tinha as empresas funerárias aqui. E a Aurora saiu e o doutor Legito saiu com as chuteiras, mas andaram assim uns 10 passos. E a Edneuza ficou olhando, sentada, olhando para mim. Aí viu que roncou aqui dentro. E ela aqui gritou: chega, doutor Adegildo, o homem está roncando, e coloca o balão de oxigênio nele. E eu estou aqui graças à vigilância. Edneuza, você eu devo a minha vida. Vem para cá, por sua causa e vigilância. Vem para cá, Edneuza, você é da minha turma dos anos 70. Sente aí. E quem mais aqui? Minha mãe adotiva no coração, eterna primeira dama do Canindé, Dona Mundinha Cruz Uchoa. Essa é a minha mãe adotiva. Eu não vou me esticar e contar a história não, mas ela desde eu criança que ela me adota no coração e eu tomo a benção, peço a benção a ela. Dona Mundinha vem ficar aqui entre nós e é um momento de muita felicidade. Eu tenho 30
24 anos de rádio, mas eu confesso para vocês, hoje eu estou sentindo terra nos pés, né? É uma emoção grande. Aliás, o negócio de um livro, me diziam que livro é como um filho. Esse, passei 9 meses para fazer. Foi um parto, muito feliz, eu estou muito feliz hoje, por isso é que é o primeiro filho. Minha mãezinha adotiva e eterna primeira dama do Canindé, esse sorriso maravilhoso nosso. Falar em filho, eu não mereço tanto a Deus, reconheço que sou um pecador, reles pecador, mas Deus me deu uma felicidade enorme em forma de filhos. Minha gente, eu tenho filhos, 2 filhos, temos 3 filhos, e as minhas filhas, eu não sei qual o mais carinhoso, mais atencioso para comigo, mas para representar os meus filhos e as minhas filhas tão queridas, eu quero aqui nessa mesa o meu primogênito. Rapaz, você não pode estar aí filmando, não. Você tem que vir para cá, rapaz. Você coloca aí, vai lá. Você, Demétrios, meu primeiro filho. E aí Vineuso foi quem assistiu a chegada desse camarada. Foi, Vineuso? Mas o doutor Lins, ali onde hoje é a catequese. Vineuso, você tem uma história comigo, eu me devo muito. Essa alegria que você me deu desse caboclo que está ali, foi muito forte. Agora, eu tenho minhas metas, e eu quero saudá-las. E quero saudar a bisneta mais nova do poeta Raimundo Marreiro, que é a minha neta, que traz traz o nome da minha saudosa mãe, a Lala Sofia, mais nova neta, a mais nova bisneta do poeta Raimundo Marreiro. André Lisa, minha filha, traga a minha neta. Bom, bem, composta mesmo, eu queria também compor aquela outra ali de pessoas que desenvolvem atividades que o Canindé é bom nisso, na área de cultura, na área... E aqueles que apoiam a cultura, porque coisa difícil, minha gente, é se apoiar a cultura hoje neste país. Uma chuteira, né? Um jogador de futebol, uma chuteira vale muito mais do que um anel no dedo de um doutor, ou um jeito à mão de uma professora. Ganham um absurdo de dinheiro e os nossos profissionais da medicina, da educação, ganham tão pouco. E eu quero convidar, que eu denominei hoje essa política, eu quero convidar o Paranifo, e o escritor César Menotti me socorre nesse momento, o Paranifo de todos os escritores de Canindé, dessa nova geração, Raimundo Carlos Ferreira, proprietário da belíssima Encaixe, onde lá a gente busca colocar no livro aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e as histórias do nosso caminho. Paranifo, nosso, meu, do César e tantos outros que vêm por aí. Eu quero convidar o presidente da Câmara Municipal de Caridade, vereador Toninho Liberato, que vem representando também o prefeito ali
de Paulo Botelho, que está em Recife hoje. Ele representa o prefeito Ari Botelho de Caridade. Aliás, eu sou cidadão honorário de Caridade por força de um projeto de lei desse presidente que está aí, aprovado por unanimidade. Sou filho honorário da nossa vizinha cidade. Eu quero convidar a dona Eli Tavares, representando o seu filho Júnior Tavares. Júnior Tavares, que é sem dúvida alguma incentivador da cultura, me deu ajuda para que eu pudesse chegar até aqui. E além do mais, o Júnior Tavares me acolheu naquela cidade onde eu trabalho desde 1997 até os dias de hoje. E é uma continuidade, uma amizade continuada de Chico Tavares com Raimundo Barreiro, entre eu hoje e Júnior Tavares. Dona Eli, por favor. Eu não posso contar minha história um dia de microfone sem citar um camarada. E ele está nesse livro também. Meu amigo, irmão, companheiro da Rádio Assunção, cronista esportivo de muito brilho, analista político, canindaense, que todos os dias manda começar o programa dele com a música Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é a estrada. Chico Rocha, vem pra cá, meu filho. Eu vou dizer aqui um pedaço do pronunciamento que eu faço aí. Eu vou dizer que nós temos talento. Aí disse agora, né? Exportamos talento por aí afora. Que é isso, rapaz? Você acaba de me acabar agora. Essa aí foi uma redundância muito boa. Olha, nós temos gente brilhando por aí. Alunos do ginásio, do velho ginásio Paulo Salazar, que deram tanto trabalho. Aliás, esse camarada Chico Rocha foi da lata também, foi do microfone. E como aluno do ginásio ali, e dá um trabalho. Agora, ele tinha naquela época uma bicicleta Monarch azul. Quem tinha uma bicicleta daquela era uma Hilux. Hoje, auditor da Fazenda do Estado, eu quero muito bem a ele, grande canindaense, doutor Gilberto Dutra Sampaio. E vamos começar. E eu não posso começar sem pedir à minha mãe, evangelista, ela que é, sem dúvida alguma, uma grande evangelista, uma grande pregadora do Evangelho, pois ela mantém a tenda de oração. E senhoras, jovens, velhos, buscam todas as quartas-feiras à noite ouvi-la. Ela prega, mas ela não prega no deserto, que aliás aquela história eu não engulo muito não, às vezes eu discuto com a dona Mundinha. João Batista pregava no deserto, comendo gafanhoto, mel, e poderia pregar lá dentro de Jerusalém, aí vai pregar lá no deserto. Quem é que vai sair de casa para ouvir ninguém lá no deserto? Essa aqui não prega no meio da cidade. A minha mãe adotiva, dona Mundinha, vai fazer a invocação a Deus, agradecer por todo esse momento belíssimo que nós estamos vivendo. Eu não sei se vocês estão vivendo, mas eu estou muito feliz, parece que fiz a primeira comunhão. Peça a Deus por nós, dona Mundinha. Bom
minha gente, boa noite. Eu acho que este momento é um momento muito importante, em primeiro lugar, da família Marreiro. Principalmente o Toninho, que a gente nota no falar dele as emoções que são mais fortes. Mas nós também não podíamos passar, como ele disse, sem fazer a invocação a Deus, que é o dom da vida. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Numa festa, que eu vou dizer assim, a festa do reencontro. Essa é uma festa de reencontro. É uma festa de confraternização. É uma festa cultural. É muito importante para nós que somos canidenses, que eu acho que aqui só tem canidenses. Eu acho, não sei, porque eu ainda não convivi com todos que estão aqui. Mas Jesus, já 2000 anos atrás, ele dizia: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. E ele diz hoje para nós, e feliz, porque aqui é uma família canidense. Quando Jesus dizia que Deus nos chamava de filhos, meus filhos amados, é porque nós realmente somos filhos de Deus. E nós também, eu pensei, nós não podemos deixar de hoje, no momento tão solene na vida do canidense, de fazer a nossa saudação franciscana, paz e bem. Porque nós realmente somos franciscanos. Mas eu não posso me prolongar por conta do tempo, que vai ser um momento muito bonito, que vocês tenham certeza. Mas eu queria, neste momento, pedir ao Espírito Santo que continue iluminando as mentes dos canidenses, para que não fique só neste livro, que outros momentos venham acontecer aqui em Canindé, porque Canindé tem cultura. O que está faltando é o incentivo. E muitos escritores já nos deram essa lição, como o Tonico hoje está aqui. Por isso, neste momento, vamos invocar o nome de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Todos de pé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E iniciemos essa nossa, vamos chamar de celebração. Hoje, Tonico, você está celebrando uma bela noite cultural. Amém. Mas agora, eu quero que a Raíssa, a minha neta, venha aqui em nome do Padre Nelly Feitosa, que fez uma homenagem ao Tonico, porque ele não pôde estar aqui por um motivo de força maior, mas mandou a sua mensagem. E a Raíssa, essa é minha neta, vai ler. Boa noite a todos. Ilustres cidadãos e cidadãs, representantes da cultura em Canindé. Tenho necessidade urgente de falar a este público seleto, por ocasião desta solenidade cultural de lançamento do livro de Antônio Gonzaga Marreiro, Tonico. O que quero é esclarecer a razão de ser do Instituto Memória de Canindé
de que Tonico faz parte há 16 anos, ou seja, desde a fundação. Consideremos o seguinte: o Crato sempre foi considerada a cidade cearense mais empenhada na cultura intelectual. Olhem isso. Em 1953, os líderes intelectuais de Crato decidiram criar uma entidade cultural ali. Primeiro foram à Fortaleza para examinar o Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará, que atende abreviadamente por Instituto do Ceará e Academia de Letras do Ceará. Em Fortaleza, receberam uma orientação: não comecem de cima para baixo, mas de baixo para cima. Em vez de Instituto Histórico e de Academia de Letras, coisas muito pomposas, comecem com o Instituto Cultural. E assim apareceu o Instituto Cultural do Cariri, de que faço parte integrante. Depois, o Juazeiro seguiu o mesmo caminho: Instituto Cultural do Vale do Cariri, de que também faço parte. Depois, Tauá fundou uma Academia de Letras do Tauá, para a qual fui convidado. Sou informado de que tem tido muitas dificuldades. O Canindé sempre foi uma cidade cuidadosa com a cultura. Em 1905, foi fundado aqui o Grêmio Literário Afonso Celso, com Cruz Filho, Augusto Rocha, Tomás Barbosa e Mozart Pinto. O Instituto Cultural do Cariri teve crise ou está em crise, reduzido em sua diretoria quase a um presidente, ocupado em fazer uma sede vistosa e desligado dos sócios efetivos que nem sequer receberam novo endereço. O Instituto Memória já tem 16 anos, com 26 monografias produzidas. Está na segunda geração de intelectuais, agora crescido de um setor novo para jovens e crianças estudiosas, com o nome de Integrantes Esperança. As altas instituições culturais têm sido acusadas de elitistas, descuidando os intelectuais do interior, por isso chamados de Barnabés, por vezes de envergadura igual aos da capital. O Memória não quer ser um instituto de muita gente, estaria uma degenerescência inevitável para agradar pessoas. No entanto, está na hora de os integrantes se comunicarem mais e de apontarem nomes dignos para novos sócios. Nossa preferência é pela cultura acadêmica, embora dando todo o valor a pessoas cultas de formação não acadêmica ou universitária, como é o caso do nosso Tonico Marreiro, que foi convidado como cronista consumado, não ficando atrás de João Brígido, Davi Nasser e Gustavo Barroso. A prova de sua competência é que o cronista hoje passa a ser escritor, como autor da bela e rica memória, feita livro volumoso e que teremos a felicidade de adquirir nesta reunião cultural de lançamento público. Parabéns, Marreiro. Pato Neri Feitosa. Padre Neri, eu tenho 6 cartas escritas do Padre Neri e guardei lá em casa, num lugar fácil, e eu atendi muito a Patrícia. Olha, quando eu morrer, você sacode dentro do caixão essas 6 cartas do Padre Neri, porque quando eu chegar lá em cima, que São Pedro vier com aquele lero-lero dele com zoado, eu digo: rapaz, zoado aí, eu trago as 6 cartas do Padre Neri. E agora arranjei do Padre Moacir Cordeiro Leite esse crucifixo, e há de me acompanhar enquanto eu arranjo a cordão para pendurar. Bom, eu não vou fazer a apresentação do livro, vou apenas fazer um agradecimento. Inicialmente, quero agradecer a Deus por me ajudar a chegar até aqui, neste momento, por mim tão ansiosamente esperado. Agradecer a Deus por me fazer nascer de Laura e Raimundo Marreiro. Agradecer a Deus que me fez nascer Gonzaga Marreiro. Família solidária, amável e maravilhosa. Agradecer a Deus que me permitiu nascer no alto do Tiro Manso e Tiro do Pedulau.
jocosa citação do grande poeta canindense Clóvis Pinto, nascer neste Canindé. Canindé de conterrâneos tão amorosos e bairristas. Nesta terra de filhos ilustres que se destacaram e se destacam aqui no Ceará, Brasil afora e até no exterior. Depois de tanto agradecer a Deus, agora é a vez de agradecer aos que me ajudaram na elaboração deste simplório documento em forma de livro. Ao gênio da poesia e da diagramação, grande talento da nossa cultura regional, excelente caráter, meu amigo e irmão Pedro Paulo Paulino. Ao brilhante jornalista, escritor e poeta, nascido em Sena do Pompeu, porém com coração e alma canindaenses, Vanderlei Pereira. Agradeço a um punhado de amigos e amigas, conterrâneos e conterrâneas, residentes aqui e em Fortaleza e até no Rio de Janeiro, os quais voluntariamente cotizaram-se e me ajudaram financeiramente e muito mais que isso, com palavras de incentivo. Um beijo nos corações de vocês que exigiram inclusive ficar no anonimato. Ao meu compadre, cunhado, amigo, grande canindaense, bairrista confesso, capitão Arimatea Bezerra, da nossa Marinha Mercante do Brasil. Ao meu saudoso compadre José Ivan Caboclo, em memória. Ao ex-prefeito de Caridade, grande líder regional, Júnior Tavares, e sua esposa, minha dileta comadre Simone, aqui representados pela dona Linda Vaz. Ao prefeito de Caridade, Ari Paulo Botelho, e seu tio, ex-aluno do convento, José Botelho da Paz, e sua esposa, minha amiga querida, doutora Rivanda. A professora Edna Cordeiro Caram, porque sem ela ninguém escreve, sem os acervos do imortal Chico Caram, ninguém se meta a escrever livro, não. Ao nosso escritor maior de plantão nos dias de hoje, meu amigo César Magalhães Pinto, nosso programa. Ao foto estrela de Caridade e aos familiares de personagens incluídos neste livro pelas fotografias cedidas. Finalmente, ao meu amigo desde a infância, Cláudio Pessoa, e ao empresário da gráfica em Encaixe, Raimundo Carlos Ferreira. Ambos, tanto o Cláudio como o Raimundo, somaram-se em prol deste meu objetivo. Aliás, a gráfica em Encaixe do meu amigo Raimundo Carlos Ferreira, ele, amante da nossa cultura e da nossa história, já vai editando em suas moderníssimas impressoras os livros escritos pela nova geração de escritores canindenses. Aliás, vou fugir do script. Eu levei um boneco, eu levei o primeiro plano do livro, eram 366 páginas. E ele gosta de ler. Ele lê os livros que a gente... E aí ele ficou 4 dias com o livro por lá, que o Cláudio Pessoa havia levado, e era 366 folhas. Quando nós fomos discutir
o projeto da feitura do livro, ele olhou para mim e disse: você esqueceu meu pai, que era tão apreciador das poesias do seu. Eu digo: como assim, Raimundo? Ele foi e disse: olha, em 1960 houve uma filmagem, e essa série de filmagem terminou lá na fazenda do papai, Mário Plástico. E o seu pai fez uma poesia. E eu digo: Raimundo, eu tenho toda a acervo do papai, mas muita coisa se perdeu e vai para cá, vai para lá. Mas eu vou recorrer ao Natan, meu irmão, que ele tem uma mente fabulosa, e me dê esse livro aí de volta. Aí peguei o livro de volta, levei, eu fui, falei para o Natan, o Natan cantou as 2 estrofes, e eu fiz uma redação contando a história, porque tem até a história dos jangadeiros, que era para filmar uma briga fictícia, uma briga de brincadeira, e lá está um camarada acolá, que é meu compadre, o Hélio. Aí ele, força como todo naquela época, pegou um copo de jangadeiro, largou no chão, e o Marcel Campos, que era o diretor, corta. Aí foi chamar a atenção dele: ei, rapaz, você quase mata o jangadeiro e tudo, não era para fazer isso não, rapaz, isso era de brincadeira. Ele foi e disse: mas o senhor, quando me contratou, a história não era essa não. E eu voltei com 4 páginas redigidas e o livro pulou para 370 páginas. Ele gosta da história da região. E o pai dele está aqui. Eu não vou dizer não, Raimundo. Aquele fenômeno que foi Mário Plástico, né? Entregou a prefeitura ao esposo da Dona Eli, ao Chico Tavares. Entregou pela manhã, assumiu a prefeitura de Mulungu à tarde. A lei permitia naquele tempo. Era um grande líder da nossa região, muito amigo nosso. Bom, Raimundo Ferreira, mais uma vez, sinta-se paraninfo dos escritores dessa nova geração de Canindé. A minha cunhada, meus agradecimentos, a minha cunhada Socorro Bastos. E a minha irmã Aurora, ela se encarregada disso aqui. Eu digo: não, Raimundo Marreiro queria tudo, era simples e coisa. Não, mas não faço um negócio, não faço isso não. E elas fizeram isso aqui. Eu gostei demais, eu não sei se vocês concordam comigo. Elas passaram a tarde enfeitando aqui tudo para receber a gente. Socorrinha, eu quero um cheiro mais tarde, está aqui um pedacinho. Aurora, você uma irmã mãe, sempre foi uma pessoa espetacular. Agora, um agradecimento especial à minha mulher Patrícia, pela força que me emprestou, a partir do momento em que ela verificou, entendeu o significado deste livro para mim, para a minha família e para a posteridade regional. Obrigado, Patrícia. Aliás, Raimundo, foi ela que foi fotografar a fazenda do teu pai, do nosso saudoso Mário. Fotografia dela. Ela trabalhou no livro também. E agradecer a presença carinhosa dos meus conterrâneos. Não vou citar nome, não. Agora entrou aqui a minha embaixatriz lá em Fortaleza, né? Passou aqui. E o meu embaixador é meu compadre Arimatea Vieira. Mas eu sou espírita. E eu tenho pedido tanto a Deus, que ninguém tem direito de projetar o amanhã. Mas eu tenho pedido tanto a Deus, que eu já estou para lá de Bagdá. Eu digo: meu Deus, quando eu morrer, se eu tiver direito a uma nova encarnação, me traga para o Canindé. Eu quero nascer de novo no alto do Tiro Manso Retiro do Pedulau e ter vocês como meus conterrâneos, porque não tem gente mais gostosa, mais amorosa, mais amável do que vocês. Eu quero ser canindéense em tantas quantas gerações vierem por aí. Quero sim, nascer da Dona Laura e do Raimundo Marreiro, e deste camarada e a tropa de filhos que eu tenho. Bom, para finalizar, eu quero agradecer
a loja maçônica Portal da Fraternidade Canidense, esse que nos cedeu esse majestoso templo. Maçom, ninguém sabe o que. Eu só sei que são pessoas amáveis, educadas, distintas. Convivo muito com César, que é escritor, e o César sempre muito sério, mas muito cortês, até me trouxe um charuto aqui, um pedacinho, eu vou fumar. Pois bem, agora uma coisa eu digo, eles se tratam por irmãos, os maçons se tratam por irmãos, pois eu sou irmão deles, não por ser maçom, mas porque sou irmão do saudoso professor Laurismundo Marreiro, que era irmão dos maçons da Filipinas. Eu quero agradecer a geração do tio Paulino e da tia Virgínia Marreiro, através do Hernani, meu primo, que aqui veio de Fortaleza, está aqui conosco. Agradecer. Hernani, você nos encheu de alegria em representar a família do nosso saudoso tio Paulino e da minha saudosa tia Virgínia. E as autoridades aqui presentes, muito obrigado. Chico Rocha, não vou falar nada não, porque senão eu vou secar o livro. Tem um negócio aqui para você ler, com o seu retratinho que eu arranjei sem você saber, com a Márcia Dias, viu? Pois é. E não vou me alongar. Meu coração de batidas já tão frágeis sinaliza que eu devo parar. Lembrando-me que não devo morrer sem antes lançar mais 2 livros: Anedotário Canidense e um Centenário do Poeta, com todos aqui presentes já convidados. Para no dia 31, que hoje o meu velho, meu pai, meu amigo, meu ídolo, Raimundo Marreiro, estaria comemorando aqui na vida terrena 99 anos de idade. Mas para o ano ele completa os seus centenários e eu quero todo mundo aqui de novo com esse calor que só o canidense provoca, para nós comemorarmos o centenário do poeta e lançando esses 2 livros, Anedotário Canidense e o Centenário do Poeta. Não vou falar sobre o que eu escrevi no livro, já vou terminar. O livro que eu escrevi, eu não vou falar sobre ele, não é interessante. Eu tenho alguém para fazer essa apresentação. Eu sou um ser privilegiado por Deus. Eu já disse aqui que eu tenho uns punhados de filhos e filhas, as coisas mais mimosas do mundo. Quando eu estou melancólico e tal, eu ligo para aquele ali. Aí invento uma conversa e tal. E ele não sabe de nada, é porque eu estou com saudade dele. Mas às vezes esse camarada passa na minha porta, vai lá para o Pedro Paulino, viu? Pois é. Olha, Deus me deu uns filhos maravilhosos, mas Deus me presenteou com uma nora educada, brilhantemente inteligente, psicanalista, é a psicanalista mais linda do mundo, e ela hoje é mais bela do que nunca. Também o olhar do pai, né, tem que ver desse jeito, porque ela é linda de alma, de saber, de educação, e é a doutora Lia Carneiro Silveira que vem a fazer essa apresentação. E Deus queira que ela não use a sua habilidade de psicanalista e venha dizer que eu estava doido quando escrevi esse livro. Agora outra coisa, isso aqui é para você aprender a se meter no meio dessa marreirada. É com você. Bom, gente, eu já imaginava que ia ser difícil. Primeiro, boa noite a todos, né, todos presentes.
Eu imaginava que ia ser difícil dar conta dessa função, porque vocês devem imaginar como eu me sinto honrada de estar aqui, né, de ter recebido esse convite. Desde a hora que ele me convidou, que eu fiquei sem palavras durante um tempo, foi até difícil conseguir responder, porque realmente é uma honra muito grande. Primeiro porque eu sei a importância que esse livro tem na vida do Sr. Tonico, que é uma pessoa que eu amo muito, né? Sei da importância do livro para a família Marreiro, sei da importância do livro, obrigada, da importância desse livro para a comunidade canidense, né? Eu que não nasci em Canindé, mas tive a honra de ser muito bem acolhida pelo povo daqui, né? Fiquei me perguntando se eu estava à altura de fazer mesmo essa apresentação. Mas como ele me convidou, eu tive que encarar esse desafio, né? Mas como a emoção é muita, eu escrevi algumas páginas e vou me deter a ler, então, o que eu escrevi. Bom, gostaria de começar a apresentação com uma frase célebre de autoria atribuída a Mário de Andrade. Um povo sem memória é um povo sem história, ele disse. Essa sentença, que parece redundante, na verdade diz muito mais do que possa parecer à primeira vista. Espero poder falar um pouco disso, porque ao receber em minhas mãos o exemplar de Raimundo Marreiro, poeta popular, essa frase quase se materializou na minha frente. Memória e história certamente são a linha e a agulha com a qual esse texto é tecido. Mas, ao contrário do que se possa pensar, esse tecido não porta apenas uma camada de significação. Memória e história, aqui muito mais do que um relato de acontecimentos lineares e cronológicos, formam uma trama que vai se formando também permeada por afetos, emoções e sentimentos. Tentarei então desdobrar o livro em seus diversos planos para que vocês me acompanhem no universo que Tonico nos apresenta, o universo de Raimundo Marreiro. Inicialmente podemos tomar essas páginas por um prisma onde se articulam a memória e a história de um homem. Eu, que não tive a honra de conhecer pessoalmente esse homem, pai e avô de tantos outros que admiro e amo, pude saber um pouco mais dele a partir desse livro. E aos meus olhos, o que está ali é a história e a memória singular de quem achou que uma vida era pouco para dar conta do que ele trazia dentro de si. Tento me explicar. O livro começa com um manuscrito intitulado Autocrítica, onde o poeta nos situa dentro da sua linhagem de poeta. Ele diz: sou neto de Manuel Marreiro da Cunha, velho poeta popular. E nos apresenta a partir daí, então, o seu método de criação. Então, a gente primeiro é iniciado nesse momento em que ele nos situa dentro dessa sua linhagem. É uma linhagem de poetas. E ele começa a nos falar de uma maneira muito singular de como é que ele cria, né? Como foi que ele iniciou a criar. Ele nos fala, primeiramente, do porquê e de como ele começou a escrever. Conta-nos que começou porque admirava a facilidade com que os poetas conseguem pôr a história em versos. Isso é o que ele diz literalmente. Mas nas entrelinhas, podemos ver um homem que, submetido às imposições da vida, queria ir além. Assim, quando muito jovem se vê trabalhando com um patrão desconfiado, mostra-nos porque não é bom comprar briga com um poeta. Com palavras temperadas com boa dose de ironia e sátira, reescreve seu destino. Saindo da situação de trabalhador explorado em que a realidade o colocava, nós poderíamos dizer numa leitura marxista, por exemplo. Noutra situação, impedido que estava de viver seu amor por Laura, mais uma vez faz da poesia sua arma. E vai, tal um Quixote nordestino, lutar com os moinhos por sua Dulcineia. Como a saudade era demais, é como o trovador que ele canta a amada, e assim lida com as dores impostas pela realidade. Eu leio para vocês aqui um trechinho da poesia feita então nesse momento de um amor que estava impedido, né? Onde ele diz: e você, minha linda Laura, que ilumina minha alma com teu olhar de amor, eu sou teu pobre Raimundo, que vivo neste mundo lamentando a minha dor. Muito lindo. Ele também nos dá o testemunho de como se construiu a sua técnica, das preferências pela rima, que ele diz que essa preferência é por ser de um manejo mais fácil, e de como passou aos poucos daquelas terminadas em ão para outras bem mais audaciosas. Para rimar sem vergonha com Santa Apolônia, naqueles tempos devia ser necessário mesmo uma boa dose de coragem, é uma das rimas que ele traz. Embora a modéstia dê o tom do texto, ele nos dá uma verdadeira aula de criação artística. Assim nos permite conhecer não só a história de mais um mortal que passou pela Terra, ele nos permite entrar em contato com o que move um artista, e por isso é universal.
Ele diz, por exemplo, por estas duas estrofes, nota-se que são fracas. Ele se referindo a uns versos que ele cita no texto, né? Por essas duas estrofes, nota-se que são fracas. E de início, pois a rima é só de um som de ão, e uma de 4 e outra de 5 linhas. Muitas outras fracas desta espécie eu fiz e depois fui desistindo, porque via melhores traduções de alguns outros poetas. Eu acho interessante como a gente vê aí uma modéstia típica de quem sabe que para criar é preciso aprender. E ele aprendeu, porque a gente vai acompanhando ao longo do livro esses primeiros versos, né, que ele inicialmente desenha, e como ele vai crescendo nas rimas e como ele vai crescendo na capacidade de criação poética. Enfim, ele nos dá de saída um roteiro para a leitura de sua obra. Esse primeiro capítulo é um roteiro para a leitura da obra, então, de Raimundo Marreiro, apontando um passo a passo de como ela foi construída. Em determinado momento do livro, ele se pergunta qual é o valor de tudo isso, né? Ele responde, se no presente nada valeu, ele diz, poderá no futuro valer algo, ao menos para a distração ou recordações dos meus filhos e amigos. E aqui estamos nós hoje, seus filhos e amigos, celebrando o fato de que um dia seu Raimundo decidiu que a vida era pouco, e por isso ele ia usar as palavras para recriá-la. Sendo assim, acho que ele só se enganou em um ponto. Não é apenas aos seus filhos e amigos que essa obra interessa. O mérito é todo de seu filho Tonico em ter percebido que a memória e a história de Raimundo Marreiro não podia ficar entregue apenas ao relato oral de seus filhos e amigos. Um dia nós também não estaremos mais aqui. E é preciso que essas memórias continuem sendo contadas às gerações por vir, porque elas são parte da matéria que forma a sua história. Assim, o livro que ora tenho a honra de apresentar é recheado de causos, histórias e histórias que interessam ou deveriam interessar a todo canidense, a todo nordestino e até mesmo a todo brasileiro. Porque além da singularidade de um homem, é a história e a memória de um povo que encontramos nessas páginas. Os testamentos do Judas, cujos versos, tal qual uma caricatura, selecionam e aumentam os traços característicos de cada personagem que ali viveu. As serestas e serenatas, contadas com tamanha propriedade por Tonico, que quase nos sentimos andando por aquelas ruas em companhia de figuras que tenho o prazer de conhecer, como o próprio autor, Homerim, Dedé Fabiano, e outras que só pude conhecer em nome, mas que me dão saudade de um tempo que eu não vivi. Aquela perua roubada deve ter sido o tira-gosto mais delicioso que alguém já provou e a minha boca enche de água só de pensar nela. Digna de nota também é a situação em que, acusado de raptar uma moça com dificuldade de fala, o próprio Raimundo Marreiro escreveu a sua defesa em verso. E apesar do delicado da história, uma história até um pouco constrangedora, né, para a situação que ele passou, mas não é possível conter o riso frente a estrofes como essa. Eu cito aqui um pedacinho só para vocês terem uma ideia e ficarem com vontade de ler o restante no livro. Ele diz, uma razão comprovada e que ninguém me contesta é que convidei para a festa uma senhora casada, não sendo premeditada a ação que pratiquei. Outras damas não encontrei. Para não perder a viagem e não levar desvantagem, surgiu a muda e eu levei. Eu ri muito com esse verso. E nos momentos ele nos emociona por tratar de coisas aí bem difíceis, né? É esse mesmo recurso às palavras que ele emprega para lidar com a morte. Pois quando acometido por um AVC, foi em versos que ele contou a sua história, como uma forma de dar uma resposta àquela que ameaçava querer levá-lo. E num trecho desse verso ele diz, os exemplos que estou vendo, eu me sinto conformado. Faço como este ditado, homem só presta sofrendo. Então vou compreendendo que é possível sofrer. A vida é para se viver, considerando mais esta. Achamos que a vida não presta, porém ninguém quer morrer. Aliás, como poucos grandes homens que sabem o limite do seu narcisismo, seu Raimundo não tinha medo da morte. Sabia que ela chegava para todos e tratava de viver enquanto isso. E nos deixa uma lição de coragem frente a essa situação que muitos de nós tremem só de pensar. Ele diz, mas a morte é natural e certa. E quando já temos a certeza de passarmos por este acontecimento, temos que enfrentá-la com coragem e resignação, nada de desespero. Além dessas situações pessoais, são inúmeras aquelas que apontam para os costumes de uma época e que desfilam por essas páginas. Vaquejadas, festas juninas, disputas políticas e, como não poderia faltar, a religiosidade tão característica ao povo canidense. Esse livro me deu a oportunidade
Enfim, acho que cada um dos presentes poderá e irá encontrar nessas páginas aquilo que os toca. Mas eu não poderia deixar de dar um testemunho do que esse livro significa para mim, pessoalmente. Quis o destino que eu amasse um marreiro. Na ocasião daquele encontro, eu ainda não sabia o que esse nome significava. Aos poucos fui conhecendo algumas histórias que me fascinavam e que cada vez mais me deixavam com essa saudade do que eu não vivi. O circo, a Gilda, as histórias do Laurismundo, do Bunaco e todo o folclore que girava em torno da figura de Raimundo Marreiro e da Casa Marreiro. Esse livro me deu a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre tudo isso que diz respeito à história e à memória desse povo, mas também à história e à memória do homem que eu amo. Pude perceber que a sua maneira amorosa de ser como pai e como filho deve muito ao que ele herda do seu pai Tonico, que em diversos pontos da obra se comove e nos comove com essa figura de pai do seu Raimundo Marreiro, então, que foi para ele um ídolo. Em vários momentos da obra ele deixa claro isso para a gente. Pude também reconhecer que o espírito jocoso e brincalhão que hoje eu tenho o prazer de experimentar quando estou entre os marreiros e entre os amigos de Canindé tem suas raízes no espírito de artista do seu Raimundo Marreiro. Aliás, ele me permitiu também saber mais sobre pessoas e lugares que eu tive a honra de conhecer, admirar e amar. O próprio autor, que carinhosamente me adotou como nora filha, e ele sabe que esse amor, a recíproca desse amor é verdadeira. Manuel Severino, Socorro Bastos, Natan Marreiro, Pedro Paulo Paulino, Capitão Ari, Aurora Marreiro, só para citar alguns, correndo o risco aqui de deixar de fora muitos, porque são realmente muitas pessoas amorosas e calorosas que me acolheram aqui em Canindé. Sendo assim, finalizo agradecendo a Tonico Marreiro pela delícia de texto com que ele nos presenteia, pela sua escrita envolvente, que tanto se aproxima de sua maneira cativante de falar. Em alguns momentos da leitura do livro, eu quase o via falando, porque ele escreve da maneira encantadora como ele fala para a gente também. E pela honra de estar aqui apresentando esse livro, que tanto significa para a sua família, para Canindé e para o povo nordestino e brasileiro. Memória e história têm agora seu lugar garantido para além das nossas gerações. Bom, eu agora dirijo-me às minhas patronas, minha tia professora da Janeira, a minha anjo da guarda Edileuza, minha mãe Mundinha, minha filha, e fiquem à vontade se quiserem retornar à mesa onde estavam, porque nós vamos agora colocar a palavra à disposição de alguém que queira pronunciar, dizer alguma coisa sobre os 99 anos do meu pai. E aí, o microfone aqui está à disposição. Da mesma forma, meu grande amigo Raimundo, meu presidente, Toninho Liberato, representando o prefeito também, Dona Eli, Chico Rocha, Dr. Gilberto Sampaio, se quiserem retornar às mesas, ficarem mais à vontade, podem ficar à vontade. E agora a palavra está à disposição de qualquer pessoa, amigo, conterrâneo, que queira se pronunciar.